Graça e paz, família. Apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Vamos falar hoje sobre vencer a morte espiritual. Tá? Lucas 7 diz assim, o versículo 11: Dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: Jovem, te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Então, falar de morte espiritual é entender aqui um pouco desse versículo, porque veja bem, aquela viúva ali, ela tinha naquele filho o seu futuro, o seu sonho. Então, muitas pessoas hoje também estão semelhantes àquela viúva, indo até o cemitério para enterrar um sonho, enterrar um futuro, porque perderam as esperanças. Então, quero dizer para você algo muito sério, que Jesus ele pode ressuscitar nos tirar dessa morte espiritual. Eu preciso que você aprenda hoje a vencer a morte espiritual. Como é que eu faço isso? Trazendo à existência aquilo que não existe ainda. É ter fé e acreditar contra a morte, contra as evidências. Então eu preciso hoje realmente trazer de volta os meus sonhos, o meu futuro. Tem muita gente que perdeu a esperança de ser feliz, e Jesus ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele pode sim, se você crê nele, ainda que os seus sonhos, ainda que você esteja morto espiritualmente, você pode ressuscitar. Então, perdi a motivação, o que é que eu vou fazer? Em Jesus tem poder de ressuscitar, tem esperança, tem consolo. Jesus disse para aquela multidão assim, ó, não chores. Imagina o espanto que foi quando Jesus disse, não chores. É porque Deus ele quer que a gente aprenda a celebrar, mesmo no momento de dificuldade, mesmo quando o plano não deu certo. Eu quero dizer que os projetos que Deus tem para a sua vida não podem ser frustrados. Então, não chore, traga à existência aquilo que não existe ainda. Traga à existência o sonho. Ah, pastor, mas tem lutas e mais lutas. Não se desespere, não acabou ainda. Encha o seu coração de fé e veja o milagre de Deus na sua direção. Mas como é que eu posso vencer a morte espiritual? Deixe a voz invadir o seu coração e a sua mente. Que voz? A voz de Cristo, a voz da vida. Tem muitas vozes falando por aí. Ouça a voz de Jesus. Jesus olhou e disse assim para o morto, ele disse para o morto, levanta-te, levanta. Jesus sempre tem a palavra certa para nós, irmãos. Levanta-te, Deus tem uma bênção para você, Ele vai te levantar, ouça a sua voz, Ele vai te dar a direção, e aí você vai profetizar contra a morte, contra as evidências, e vai profetizar vida, porque o passo principal para que você experimente a ressurreição é crer que ela já chegou. O diabo ele sempre vai querer roubar, matar e destruir, ele vai querer que você se torne uma pessoa largada e que não queira, abra mão da vida abundante. Mas entenda, Jesus ele chegou com aquela viúva e ele profetizou, ele mudou a rota daquela viúva. Ela ia na direção do cemitério e Jesus disse, olha, para essa trajetória aí, para essa tua caminhada, que essa caminhada não é boa, essa caminhada é infernal. Ele parou o cortejo, porque Jesus ele para todo o cortejo de morte, Jesus pode parar. Se você ia para um cortejo de morte, Jesus tem vida para você. Ele pode restituir o sonho que você enterrou ou que você quer enterrar. Tá? Então, acredite nisso e receba a ressurreição. Mas como é que eu faço para viver a vida abundante? Primeiro, entenda, nada é definitivo ainda. O que acontece? Jesus ele sempre tem a última palavra na direção daquele que crê. E a última palavra na tua direção é palavra de vida e vida com abundância. Ele enxuga as tuas lágrimas, ele restitui os teus sonhos. Ele parou agora com você e talvez tenha dito assim, olha, não chores. Descanse,
Ah, mas a situação é difícil, lute contra essa situação e entenda que a vontade de Deus para a sua vida sempre é boa, perfeita e agradável. Como é que eu vou viver a vida abundante? Tenha um coração grato, um coração agradecido. A Bíblia diz: em tudo dai graças e nunca desista. Nunca abra mão dos seus sonhos. Não se entregue. Seja perseverante. Fique de pé, porque essa é a vitória do servo de Deus. O inimigo quer te derrubar, mas a sua vitória está em você ficar de pé. Então, em nome de Jesus, seja muito abençoado e experimente vida e vida com abundância. Nenhuma morte vai te alcançar, nenhuma morte espiritual. Hoje eu profetizo sobre você ressurreição de sonhos, de projetos e futuro. Que Deus lhe abençoe. Em nome